Oi, pessoal! Fala, ouvintes do Expor tudo bom com vocês? Está começando mais um videocast nosso. Hoje vamos ter a pauta principal, o quê? A arbitragem nacional, né? Principalmente nessa treta aí do Galo com a arbitragem, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Só que hoje a gente tem o nosso convidado, Felipe Viano, ele é jogador. E ele vai falar um pouquinho também sobre a carreira dele e vai opinar nessas questões da arbitragem, né? Porque, enfim, a gente não pode deixar passar batido tudo isso. E aí, Felipe, tudo bom contigo? E aí, Sabrine, tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com vocês e muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, que isso. Ele é amigo do Guilherme também, né? O Guilherme cheio de amiga atleta aí. E trouxe o Felipe hoje, que é uma referência aí no futebol. Felipe, eu ia te apresentar, mas acho que faz mais sentido tu começar se apresentando, né? E falando um pouquinho da tua trajetória, por onde tu já passou, enfim. Certo, vamos lá. Atualmente eu sou jogador profissional de futebol, jogo no Mauá Futebol Clube, né? E, bom, eu comecei minha carreira lá atrás com 12 para 13 anos, no futebol de campo, né? Porque futebol a gente sempre joga desde lá dos nossos 6 anos. Acredito que é o sonho da maioria dos meninos e meninas agora do Brasil. Então, comecei no futebol de campo com 13 anos, ali 12, 13 anos, jogando em Santo André, que era próximo à minha casa. Minha família conseguia me levar, me ajudar nisso. E tive algumas passagens por alguns clubes maiores e agora eu me encontro no Mauá. Boa. Muito brabo. Parabéns pela tua história, primeiramente, né? E agora, entrando nessas perguntinhas sobre a tua carreira, eu queria perguntar como é que tu começou no futebol, assim, de modo geral, e em que momento tu parou e pensou, putz, eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, de fato. Em que momento teve esse estalo de tu pensar em seguir isso profissionalmente? Acredito que foi na minha transição. Quando eu tava no meu primeiro clube, que era o Santo André, teve uma sondagem do Palmeiras e eu não tinha nem 15 anos ainda, né? E teve essa sondagem e tal, aí eu fui até lá, eles gostaram de mim e acabei ficando. Aí atuei lá por uns 3 ou 4 anos mais ou menos. E quando eu cheguei lá, que a gente treinava no mesmo lugar onde o profissional treinava, né? E eu via a rotina dos jogadores. E isso foi entrando na minha cabeça. Eu já gostava muito de jogar futebol. E nesse momento eu pensei, bom, é isso que eu quero pra minha vida. E eu tô buscando até hoje chegar no patamar daqueles caras que estavam lá, que eu via assistir os treinos e tudo mais. Falando nisso, pra ti hoje, quem seria uma inspiração, uma referência de atleta, de pessoa, enfim, assim, sei lá, o Neymar. O Neymar é uma referência pra mim hoje, por exemplo. Sim. Eu gosto muito do Messi, né? Mas eu tenho que ficar com o Neymar, né? O Neymar, ele é BR e não tem pra onde fugir. Ele é o craque do Brasil. E além de tentar ou me espelhar, fazer as coisas que ele faz dentro de campo, eu acho que a história dele é muito bonita. Então eu me espelho mais no Neymar, mas eu gosto muito mesmo do Messi, né? Essa feliz aí. Na rixa Messi e CR7, o cara é Messi. Já explanou aqui, né? Não precisa nem perguntar mais. Mas sim, o Adulto Ney é uma referência pra todos nós, né? E é uma história muito bonita, de fato. E mantendo ainda nessa linha, eu queria perguntar pra ti o que é que o futebol já te proporcionou como jogador e como pessoa, né? Eu acho que antes mesmo do futebol existe uma pessoa ali e com sentimentos, tudo.
de modo geral. Por exemplo, sei lá, eu fui pra uma competição e tive uma experiência surreal que mudou completamente minha vida, mudou a minha maneira de pensar de uma forma profissional, porque eu já fui atleta também e entendo, né, esses momentos que a gente para e pensa assim, cara, é isso aqui, é isso, sabe? Eu mudei completamente, eu não sou mais Sim, quem eu era há um dia atrás, por exemplo. sim. Eu acho que quem é atleta amadurece muito cedo, né? A gente tem que ficar longe de família, ter compromissos, né? Assumir compromissos desde cedo. E isso foi uma das coisas que mais pegou na minha vida, assim. E você pode repetir a pergunta principal? O que é que o futebol te proporcionou como Ah, atleta sim, e como pessoa? certo. Então, além desse amadurecimento, o futebol já me proporcionou muitas coisas assim. Eu conheci o Brasil todo, né? Enquanto eu estava atuando na base do Palmeiras, eu cheguei aí de norte a sul do país e competindo. Cheguei aí para o Japão com 14 anos, isso, né? Então é uma coisa que a gente vive e amadurece assim muito rápido. É muita experiência que a gente vive, né? E, e eu acho que isso é o mais forte que me proporcionou. E também tem a questão da família, né? Você tá dentro do campo e sua família assistindo ou sua família acompanhando. Essa sensação é muito boa. Seus amigos, você fazer um gol e olhar para a arquibancada e ver sua família sentindo orgulho de você, torcendo junto, quase jogando junto, né? É uma das sensações mais gostosas de sentir. E eu acho que isso é de modo geral no futebol também, né? Porque diferente do esporte individual, o futebol são várias famílias assistindo ali, é um coletivo de emoções, terminar uma partida e vamos fazer um churrasco na casa de fulano, com a família de fulano, e juntar a galera mesmo. Por isso que o futebol é um esporte tão mágico, né? Que proporciona esses momentos coletivos muito legais. Então, eu queria entrar Sim, agora no tópico do dia, pra gente estar falando um pouquinho melhor sobre o futebol, principalmente sobre a arbitragem, né? Porque o Hulk fez uma declaração muito polêmica essa semana. Ele explanou alguns casos aí da arbitragem. E o Guilherme, ele pode estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Queria que o Felipe opinasse também como atleta. E até mesmo citar exemplos do que ele já vivenciou como atleta e se em algum momento a arbitragem, né, pegou ali no, sim. no pé. É isso aí, Sassá. A gente acho que pode começar, né, justamente por essa polêmica que o Hulk ele passou aí em questão pelo Daronco, né, o árbitro que estava apitando o último jogo aí do Galo no Brasileirão contra o São Paulo. Pra quem não viu o lance, né, o Hulk ele deu uma arrancada, entrou na área, foi derrubado pelo Miranda. E aí, lógico, né, as opiniões durante a semana foram divididas entre foi pênalti, não foi, mas na hora, pô, a gente sabe, acho que o Fê também pode falar, que você é o atacante, por exemplo, você tá atacando o time adversário, você caiu, né, o jogador veio pra cima de você pede falta na hora, né? E realmente, né, quem viu tem as opiniões de falta ou não, mas o Hulk reclamou muito sobre a falta, ele ainda reclamou durante o jogo, após o término do jogo, e o que mais marcou foi realmente após o término do jogo, que ele foi falar com o Daronco, ele foi, né, reclamar sobre a falta, que não tinha dado, que todo jogo é isso, ir pra cima do Hulk, e o Daronco falou, né, o Hulk, na verdade, disse que o Daronco falou. Uma declaração que ele falou que ele vai apitar próximos jogos, né, do Atlético, então pro Hulk tomar cuidado com o que ele ia falar fora, né, do campo, na entrevista de imprensa, na coletiva. E aí, assim, girou essa notícia em torno. Assim, esse jogo, na verdade, né, girou em torno dessa notícia essa semana. Porque se isso for verdade, né, essa declaração que o Daronco deu pro Hulk, é uma coisa muito perigosa justamente pelo fato da arbitragem, assim, poder, por experiência assim, profissional do árbitro, querer manipular um jogo. Então, assim, se ele tem alguma rincha com o jogador, por exemplo, o Daronco e o Hulk, né? E aí ele quer ferrar o jogador ou o time do jogador, ele pode muito bem
decidir, no próximo jogo eu vou marcar um pênalti ao contrário do seu time, ou vou te expulsar, vou te dar um amarelo. Então, assim, eu acho que isso foi o que mais pegou durante essa semana. E até acho que aproveito aí já para passar a bola para vocês, para Isa, para o Fê, para vocês, tá? Justamente sobre essa visão que vocês têm, né? Eu acho que foi algo muito cruel ele ter falado de cara que, olha, próximo jogo eu vou apitar e, enfim, ameaçar mesmo. Chega a ser ridículo. Se você é um profissional, você tem que ter noção da sua posição e tem que ter respeito pela sua posição e por quem tá ali sob seu comando, né? Então, eu achei bem cruel essa fala do Daronco e... Enfim, eu acho que nessa situação o Hulk tá certo de realmente expor, né? A gente não pode ficar calado diante de uma situação dessa. Vou tentar não ser clubista também, pra falar sobre o Atlético e o Hulk, porque, convenhamos assim, até tirando esse clubismo de lado, eu gosto bastante do Hulk, eu acho que ele é um jogador que joga ali com a bola no pé, não faz muita gracinha não, e né, tá disposto para ajudar o time no que for preciso. Mas o Atlético também vem tendo alguns casos, assim, de pedir pênaltis e tudo mais. Até por acompanhar mais o Campeonato Mineiro, por exemplo, a gente viu que foram inúmeros pênaltis marcados pro Atlético, por exemplo, né? Então, acho que tem esse histórico que complica um pouco, mas nada justifica a reação do Daronco. Então, eu acho que a gente nunca pode entrar nesse lugar de, por exemplo, privar o jogador de falar alguma coisa numa entrevista ou de ameaçar e colocar esse outro tom, né? Porque aí já passa totalmente desses níveis ali do que rola do profissionalismo. Então, isso eu acho que é totalmente errado e que, é claro, tem que ser investigado, como já saíram atualizações, né, de que o Atlético está pedindo os áudios do VAR e de tudo mais, porque isso tem que ser analisado para não virar uma várzea no futebol brasileiro. A gente sabe também que, por exemplo, uma competição, seja Copa do Brasil ou Brasileirão, é muito válido, todo ponto conta, toda vitória é muito importante. Então, se isso continuar acontecendo, é muito ruim. E puxando um pouquinho só para uma coisa que a gente discutiu também no Esporto do W, né, que a gente fala sobre os esportes femininos, a gente trouxe também o exemplo da Edna Alves, que é, né, a árbitra brasileira muito renomada, que está apitando Copa América, já apitou Copa do Mundo, é feminina, e que apitou também, né, em Tóquio e tudo mais. E que ela teve um erro e foi rebaixada para outra, para, por exemplo, a Série B. Ela é a única árbitra que pode apitar jogos da Série A, mas não apitou nenhum esse ano, só jogos de Série B, por causa de um erro que ela cometeu no Paulista, né? 1 ou 2, enfim. Mas quantos árbitros homens a gente vê que erram e que não tem essa punição, como a gente está vendo claramente com a Edna? Então, acho que essa discussão também tem que ser colocada à prova, porque não só, né, dos homens apitando, errando, a gente não quer que ninguém erre. Da mesma forma, né, como a gente falou, o Hulk não quer perder um gol e, sei lá, sofrer uma falta ao invés de fazer o gol. Ele quer finalizar. Mas eu acho que todos esses lados têm que ser observados também para a punição ser da forma correta e não só, vai para a geladeira ali, né, coloca o homem na geladeira por, sei lá, 15 jogos e depois ele volta e quando é com uma árbitra mulher também, ela ser rebaixada para uma série inferior. Ou até mesmo, né, se essa declaração do Daronco ser comprovada, que punição que vai ser dada para ele, já que isso é muito grave, não é só um erro de jogo, e sim até um modo de censura, né, do jogador. A Isa é muito importante nessa conversa, caras. Obrigada por trazer essa fala, né, Isa? E concordo demais, antes de passar a palavra agora pro Felipe. Gente, é isso, porque assim, as consequências são 3 vezes maiores para as mulheres e parece que tudo é muito generalizado. Uma mulher errou uma vez e, meu Deus, a arbitragem feminina é horrível, isso aí não pode voltar a acontecer, não sei o quê, mas acontece uma vez com um árbitro homem. Uma vez não, né? Várias vezes, mas aí estoura na mídia um caso desses e as consequências são muito diferentes, é muito discrepante. E aí, passando agora pro Felipe, eu queria saber se tu já presenciou um caso desse no futebol, né? E o que é que tu acha dessa situação, de modo geral, da arbitragem hoje no Brasil? Eu acho que tem 2 pontos, né? A primeira coisa é muito perigoso isso daí que o Hulk falou. Pode manchar a carreira do Daronco de uma forma que é perigoso ele nem voltar pro futebol, né? Dependendo de como for levado.
E o segundo ponto, eu acho que eu entendo o que o Hulk quis dizer, né? A gente, como eu jogo do meio pra frente, eu acabo sofrendo do que o Hulk também sofre. Muitas vezes a gente dribla um jogador e sofre a falta, mas a gente não cai, né? Porque tenta continuar na jogada e tudo mais. Mas isso ainda é falta. E o juiz, por a gente não cair, ou não cair ou não gritar, também tem muitas coisas assim, né? Se o cara não grita, não é falta, ou se o cara não cai, não é falta, mas é falta sim. Então eu entendo essa parte, essa fala do Hulk, porque ele tem razão nisso. Ele driblou o cara fez a falta nele, mas ele não caiu, tentou continuar, é falta do mesmo jeito. Então o Daronco, assim, tem que ficar atento nessas... Não só o Daronco, né, como diversos árbitros, nesse tipo de jogada, mas o Hulk também não pode abrir uma coisa tão perigosa assim como ele abriu do Daronco. É importante também ressaltar, né, justamente, o lance foi dentro da área. Então, por qualquer via das dúvidas, o VAR tá ali, né? Poderia ter chamado o VAR, fora da área não seria necessário, mas por ser um lance que realmente poderia levar a um pênalti pro Atlético, seria muito interessante o VAR ser chamado, por isso que, né, foi aberta aí a ação protocolar, tudo, justamente para verem o áudio do VAR, etc. Então, assim, o Hulk, na declaração que ele dá por vídeo, né, com os repórteres, ele fala, porra, juro pelos meus 4 filhos que ele falou isso. Então, assim, realmente, eu tô muito ansioso pra ver esse áudio aí do Daronco com o pessoal da cabine do VAR, porque só assim a gente vai conseguir descobrir o que vai ser feito, né, e o que realmente o Daronco falou. Sim, né? E só uma coisa também, porque às vezes o erro acontece, porque até esse exemplo que eu citei da Edna, né? Ela falou que não tinha visto um dos lances onde ela cometeu o erro. E aí, por exemplo, ela falou, eu chamei o VAR. E eu falei, olha, eu não consegui estar bem posicionada, eu não vi. E o VAR falou, não foi pênalti e tal, e acabou, ela errou. Mas o VAR, muitas das vezes, também a gente acaba deixando toda a responsabilidade no árbitro de campo, quando a gente tem que também colocar essa responsabilidade geral, né? E eu acho que esses áudios também serem liberados é uma coisa que pode mudar muito nesse formato de punição, de quem foi o culpado ou não, pra gente conseguir identificar e não só colocar a culpa em uma pessoa só, ou se aquela decisão foi em conjunto, porque se a gente tá cansado de reclamar, né, sobre a arbitragem e tudo mais. Então, como que a gente pode mudar? É o treinamento que tá sendo ruim, as instruções que estão sendo passadas. Então, acho que isso também é bem importante e, com certeza, esses áudios vão ser muito fundamentais, assim, essenciais para esse futuro, assim, né, da arbitragem no futebol brasileiro. Eu acho que é importante até mesmo pela transparência, né? E, assim, eu acho que esse áudio ser público, se tornar público, pode ser muito bom para o Hulk como jogador, muito ruim, né? Porque se ele estiver com a razão, isso aí pode mudar realmente a forma de punir a arbitragem ou a forma de punição de modo geral. Ou pode dar muito ruim no sentido de, ok, o áudio foi vazado, mas não era isso aí que o Hulk falou exatamente. Aí o Daronco vai lá com raiva e realmente faz o que ele ia fazer desde o início, entendeu? Então, enfim, a gente tem que ver por esse lado também que pode dar certo, pode dar errado. E eu também tenho muito medo de como isso vai ser, né, dessa divulgação por conta da torcida. Não, é claro que nem todas as torcidas têm esse movimento e tudo mais, mas a gente sabe que em muitos lugares a violência no futebol brasileiro é muito grande. Então, eu tenho muito receio de como a gente coloca isso pra fora, né? Porque ainda assim é um árbitro de futebol, é uma pessoa que tem família e que tem muita coisa envolvida. Porque a gente sabe que as consequências pro Hulk, por exemplo, se ele estiver mentindo, vão ser grandes, é claro. Mas a gente sabe que pro árbitro também, se a torcida toda se revoltar contra ele, é uma coisa também que vai se tornar muito perigosa. Então, eu acho que é um outro pensamento também que daria pra gente discutir em um podcast inteiro, porque é muito profundo. Sim, com certeza.
É exatamente isso que a Isa falou. O Hulk tem a torcida do Atlético Mineiro inteira. E eu acho que o Brasil, na verdade, está com o Hulk, né? Porque, enfim, o Hulk é um jogador de elite do futebol nacional. E o árbitro, ele é imparcial. Só que nessa imparcialidade, né? Não tem ninguém ali pra defender ele. A torcida inteira vai cair em cima do cara. Mas se ele tiver certo, vão fazer o quê? Vão dar um joinha pra ele, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que observar esses lados e realmente prestar atenção no que a Isa falou e ver as consequências e o nível das consequências também, né? Eu acho que é isso, acho que a gente encerrou essa pauta, a gente falou bastante da arbitragem. Tem mais alguma coisa pra acrescentar, Felipe? Tudo certo? Eu acho que o Hulk tava de cabeça quente, viu? Quando deu aquela entrevista. Mas tem um fundo de verdade ali, né? Com certeza. Sim, sim. Esse é o maior, não um problema, assim, né? Mas algo que, enfim, é pra gente observar também que os jogadores saem explodindo de tudo. Aí, enfim, a gente tem que analisar também se o jogador tá com a cabeça quente. Agora a gente vai entrar no quadro Escolha Um. Vamos voltar pro Felipe e perguntar o que é que ele prefere, né? Um novo quadro que a gente adicionou aí especialmente pro Felipe, tá respondendo com a gente. E aí ele vai ver o que é que faz mais sentido pra ele. Vamos lá. Felipe, tu prefere perder a competição pelo seu time de coração ou ganhar pelo rival? Aí é treta, hein? Não, ganhar pelo rival, com certeza. É Não isso, tem dúvida. vitória. Ele ainda pensou assim, ele pensou, meu Deus. Você é louco, ninguém quer perder, né? Sim, com certeza. Profissionalismo sempre. Boa. Essa aqui, a gente ficou assim, será que vamos adicionar ou não vamos? Será que faz sentido? Eu quero ver a tua resposta. Eu quero ver a tua resposta. Ganhar por WO ou perder pro rival? A gente acha que, né, ganhar de qualquer forma. Mas aí a gente tem que ver também a visão do jogador, né? Rapaz, essa daí é difícil, hein? Tá vendo? Eu acredito que ganhar por WO é melhor do que perder pro rival, né? Justo. Totalmente. Concordo. Ganhar é sempre melhor. Nem que seja por WO. Essa aqui. Ganhar o Puskás por um gol bonito ou conquistar o título com um gol feio? Conquistar o título com um gol feio, sem dúvida. Porque mexe com o coletivo, né? Do futebol, é todo mundo ali vibrando, enfim. Vitória e vitória. Vitória. E ainda fazendo gol, nem que seja feio, não tem problema. O importante é fazer. Meter o gol é isso. Tá lá na súmula, não mostra o vídeo. E a última, só pra gente encerrar esse momento. Acho que essa é a mais duvidosa, hein? Ser titular no seu time de coração ou ser reserva na Europa? Ser titular, eu acho, no meu time de coração. Boa. A gente ainda pensou, né, assim, a Europa, será? Ganhando ali em dólar. Mas ninguém gosta, né, de ficar no banco, eu acho. Tudo bem, ganhando milhões e tal, mas a gente pode estar ganhando milhões, mas o dinheiro não entra em campo. Quando a gente tá lá é pra ser titular, pra ser o melhor. Então, eu não tenho dúvidas que, mesmo que fosse na Europa, eu acho que eu ia estar buscando um time que eu ia jogar, entendeu? Justo. A gente conseguiu aí um cara que tá no Brasil, tá no banco e ganha milhões. Abraço, Luan. A gente tá falando muito de time de coração, né? E aí, aproveitando logo um gancho, qual é o teu time de coração? E se tu pudesse jogar na Europa, qual time seria? Qual o segredo, hein? Qual o segredo do time? Vocês vão usar essa entrevista mais tarde, né? Não sei. Será? Mas será que tá muito difícil, assim, né? Esse ambiente aí de onde você tá, não tá... Não, esse time é grande, eu joguei. Essa camisa aqui é minha. Olha eu que usei só. essa camisa. A Isa escorregou na banana. Escorreguei. Tá vendo? Eu vou responder a segunda pergunta. Mas olha só, jornalista geralmente tem que revelar. Revela ou não revela, né? O jogador também. Olha aí. Eu joguei aqui, tem até uma foto, ó. Depois eu mostro pra vocês. Boa. Mostra, vai ficar devendo essa. Arquivo pessoal. Tem que colocar tudo aqui. Essa daí só quando eu aposentar. Vai vender por milhões isso aí, futuramente.
É isso. Não, essa resposta eu só vou dar quando eu me aposentar. Aí tudo bem. Aí A gente você vai ser volta. a primeira que eu vou responder. Mas na A gente Europa? volta no videocast. E na Europa? Na Europa, qual time que eu gostaria de jogar? É. Acho que, por mais que eu tenha muito carinho pelo Barcelona, pelo Messi ter passado por lá, pelo Neymar ter passado por lá, eu acho que Aí você tá se a tremendo, camisa- viu? Aí você tá se tremendo, mas ela é fã do Barcelona. eu acho que eu ia querer jogar no Real Madrid. Brabo, Mas brabo. você iria preferir É isso. jogar ao lado do Messi ou do Cristiano Ronaldo? Já criei uma. Que isso, Ah, do lado Isabela? do Messi eu ia querer jogar. Mas então você ia ter que vir pro Barcelona. Mas o Messi tá no mas PSG, assim, né? o Messi não tá mais lá, né? Não, que nem isso, o Cristiano no Que Real isso? Madrid. Mas assim, se eu fosse jogar do lado do CR7, quem ia fazer os gols ia ser ele, né? Se eu fosse jogar ao lado do Messi, a gente ia dividir, eu acho, um pouquinho de gol. Um pouco pra ele, um pouco pra mim, porque ele toca muito bem, né? Então o Ele CR7 é ia dar melhor? os gols pra mim. Não. Não. O CR7 Sabrina. treina mais. Joguei a bomba. Ah, gente, eu Não. vou me abster aqui, tá? Já discuti muitas vezes com o Felipe com isso aí, da gente ter nossa opinião. É bom isso, é legal. Ó, eu sou Não, time Messi também. Então, Messi e Barcelona. Mas é que assim, o Messi nasceu, né? Parece que o Messi nasceu. O Cristiano, assim, a gente discute um ou outro, mas assim, os dois são sensacionais. Então, eu fico com o lado do Messi, porque assistindo os jogos do Messi, parece que ele nasceu com aquilo ali. O Cristiano Ronaldo não. Ele fala assim, eu vou bater uma falta na gaveta. Ele vai lá, treina a semana inteira, 500 faltas por dia, do mesmo lugar na gaveta e vai no jogo e acerta. Entendeu? O Messi não. O Messi fala assim, eu vou botar a bola na gaveta. No jogo ele vai lá e bota. Mas na verdade ele treina também, né? Mas pelo que parece, é que o Cristiano Ronaldo treina muito mais, né? Sim. O Messi tem um molho, né? E aquele Guilherme, que 3x1. 3x1. Encerramos a discussão e é Complicado. isso. Complicado. Ah, e tem mais um detalhe, né? O corpo do Messi, o Messi tem 1,70, o Cristiano Ronaldo é gigante, forte, monstro, né? É um robozão mesmo. É o robozão. Então, E Fico assim, com o né? Messi. O CR7 também é uma pessoa mais polêmica do que o Messi, mas não entrando nessas questões pessoais, né? Mas é importante falar também que essas coisas importam como jogador. O Messi é o rei da amizade, velho. Se o cara é O cara de boas com levou o todo mundo. Suárez na lua de mel. Mas assim, a minha crítica é a mesma da Megan Rapinoe, porque podia falar mais, os dois. Né? Já que a gente tá falando assim, os dois poderiam se expor mais, da mesma forma que eu também acho que o Neymar poderia fazer mais. Mas eles preferem ficar mais na deles, então, né? E pra encerrar, ainda se mantendo no assunto da arbitragem, né? O Mauro César fez uma aspas forte e soltou uma aspas. E aí eu queria que o Guilherme citasse pra gente finalizar com o quadro aspas do dia. O Hulk faz parte porque joga no Atlético. Lembra o Botafogo. Ainda deu uma cutucada no... rapaz. Não basta criticar um, tem que criticar todos. por Libertadores, por Brasileirão, falando que tem que ter postura de time grande. Eu acho que, assim, é bem polêmico. A gente até chegou a postar, né, essa aspas no nosso perfil do Esportudo e, assim, desceram a lenha, né, do Mauro César. Mas tudo bem, como teve gente que desceu no Atlético também, né. Eu só concordo porque, assim, se a gente for falar sobre história, ele tem razão. Então,
né, por esse lado, ele tem a razão dele de falar que tem que ser como um time grande, né? Acho que ainda estão engatinhando. Porém, eu também acho que ele criticou bastante, até colocar o Botafogo, coitado. Mas eu acho também que passa um pouquinho, né? Tipo assim, pô, vou criticar aqui, mas eu vou colocar a nota de repúdio, por exemplo, do Atlético. Eu achei que foi muito desnecessária, sabe? São várias coisas acontecendo que a gente vira e acaba, o mimimi. Isso tá muito chato, sabe? Tipo, o jogo é jogado, é dentro de campo, igual a gente falou do Hulk. A reclamação dele, sim, é válida. O que não é marcado é muito válido. E as outras coisas também que envolvem, né, essa parte mais do campo. Agora, esse externo, por exemplo, sobre a fala do Gabigol, acho que a gente até trouxe no outro podcast também, que não fazia sentido nenhum, sabe? Porque, assim, não foi nenhum teor, nossa, né, vai virar um inferno, não. É futebol, né? A gente fala tanto do futebol brasileiro, que tem a torcida para ajudar, para inflamar. E eu penso pro jogador, quando tava lá no Mineirão, com a torcida do Atlético apoiando, é muito bom, mas quando o outro time tá, aí não pode falar, sabe? Então acho que tem que aprender também a separar esse tipo de coisa. O bebedouro lá, né, no Mineirão também, o Atlético levou isso para um outro lado que, né, não faz sentido para mim. É claro que é ruim você ver o seu time sendo zoado ali pelo estádio e tudo mais, mas é brincadeira de internet, é sempre um estagiário que tá ali atrás. Se fosse com o Cruzeiro, eu acho que fariam também, sabe? Tipo, uma situação engraçada. Todo mundo quer entrar na onda e aproveitar, né, o hype. Então, acho que o Mauro César até pega um pouquinho pesado, mas ao mesmo tempo eu concordo que tá tendo muitas coisas ao redor do Atlético e que isso acaba deixando um pouquinho atrás desses clubes que não reclamam tanto, digamos assim. E eu acho também, Isa, que, por exemplo, né, além de toda essa parte de mimimi que envolve, a torcida adversária aproveita esse insight aí pra entrar na mente dos caras. Então, por exemplo, a gente teve aí, né, a torcida do Flamengo, não sei se foi organizada, se não foi, ou se foram até pessoas só querendo zoar mesmo, mas na rodovia, né, que liga Minas pro Rio, a cada, tipo, não sei quantos quilômetros tinha uma faixa, tipo, X quilômetros para o inferno, não sei quantos quilômetros para o inferno. Tipo, eles foram fazendo até chegar, tipo, no Maracanã, né? E porque eles aproveitaram, mano, pra entrar na cabeça, né? Alugaram um apartamento aí no Galo e agora a gente vai ver. No dia que a gente tá gravando, vai acontecer, né? A final da Copa do Brasil. Na final não, perdão, a decisão entre o Galo e o Flamengo. E assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se eles vão viver realmente o inferno. Afinal. Exato. Mas então, eu acho que o time que quer ser campeão tem que ser dentro e fora de campo. Eu acho que o Galo não tá fazendo errado não, viu? Eu lembro quando o Flamengo ganhou tudo, que o Gabigol, o Bruno Henrique saía do campo xingando todo mundo, falando um monte de coisa também. O Palmeiras também, quando perdeu o Campeonato Paulista, falou que era paulistinha por causa da arbitragem lá. E depois ganharam tudo, né? Então tem que ficar de olho no Atlético, eu acho, viu? A culpa sempre tem que ser de alguém, né? Sempre tem um culpado. Nunca só perdem. Então... Tem um motivo pra perderem. Mas eu acho que, assim, tem esses dois lados e aí vai muito do psicológico, né? Então, por exemplo, jogadores experientes como o Hulk e aí do outro lado o Gabigol, isso não atinge muito, mas, por exemplo, o resto do time do Atlético, se cair na pilha, obviamente a gente sabe que a torcida do Flamengo vai fazer aquilo ali ser um inferno, a gente não tem dúvida nenhuma. Eu até ia falar, né, que o Gui trouxe, hoje dia 13, onde a gente tá gravando, o jogo vai ser hoje à noite, a gente não sabe, mas tem grandes chances de ser, sim, um jogo muito difícil, onde a torcida vai ficar ali o jogo todo, incentivando. Eu até comentei com um amigo meu, acho que o único jeito de dar um balde de água fria é o Atlético fazendo um gol logo no início, que aí vai, nossa, né, pô, será que dá e tudo mais. Mas de resto, é claro que tem tudo pra ser um jogão. E poderia ser uma final, Guilherme. Ia ser legal a gente dar uns palpites, né? Tipo assim, uns palpites e vai ser publicado depois, né? Aí vê quem acertou e quem ganhou. Pede pro... É verdade, pede pro o Egídio colocar assim. Tá, perderam seus otários. Ou tá, ganharam.
É verdade. Foi. E aqui eu olhei, foi 2x1 pro Atlético. Foi quanto? Foi 2x1 pro Atlético. É, minha gente. Eu O acho. Flamengo tem que ganhar por 2, né? Um gol de diferença. Rapaz, Eu acho que hoje vai ser. esse palpite vai sair caro, hein? Difícil de falar. Nossa. Caraca. Eu acho que vai ser 2x0 pro Flamengo. O Flamengo veio aí de uma goleada na Liberta que eles deram aí de 7x1, tão confiante. 2x0. Acho que vai dar bom isso O aí. Hulk não vai fazer gol? É, pô. Eu acho que vai. Vai. Eu também O tô Hulk faz gol, nessa. velho. É um país da Europa. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? Espanha. Errou! Vamos de... Ó, eu iria de 2x1 mesmo, placar, que foi. A gente vai... É pênalti direto ou vai pra prorrogação? É pênalti direto, né? Pênalti, né? Acho que é pênalti. Eu acho que sim. Então, eu diria que vai ali... Não vai ser finalizado nos 90 minutos. 2x1. Também acho. Mas eu acho que o Flamengo passa. Rapaz. E aí, Guilherme? Fala você agora. Ah, eu acho que é 2x0 pro Mengão. É, E eu nem sou E aí, flamenguista. Gabriel? Cara, eu tô com a Isa, ó. Também acho. Rapaz. Vai ser Só Flamengo. falta eu agora? Vai ser o inferno. É, Eu tenho certeza que o Felipe quer que o Galo passe. Aí a cara Rapaz. sim. Ele tá se tremendo hoje. Difícil, hein? Ele não quis contar qual era o time dele, mas ele tá entregando aos poucos. Não, ó, eu acho que vai ser 1x1 e o Galo vai passar, hein? O Flamengo vai Será? ficar até o final tentando fazer gol assim, ó. Aí depois o editor edita e tá lá minha cara falando que vai ser 1x1. E 5x0 Não, mas olha só, pensando pelo lado que só você apostou no Atlético. Se a gente perder também, ó, os A gente três perde aqui. feio. Verdade. Perde É, França. Errou! Itália. Ninguém acertou! a gente encomenda a breja. Elas me fazem o Pix e eu Coisa pago linda. a breja pra você, entendeu? É, né? É, a gente faz pra ti, né? Tô entendendo, Guilherme. Ele vai comemorar no E eu outro. bebo junto. Eu vou comemorar a derrota. Não, ele vai comemorar a vitória do Felipe. Sozinho, vai. sem Ele ninguém. vai. Poucas. É, ele é gaiato. Não confia no Guilherme não, viu? Torcedor de São Paulo, a gente não confia. Jamais. É, né? Ainda fala do meu Fortaleza. Só porque eu tô na lanterna, eu tô ali sofrendo, penando, mas eu tô ali. Fortaleza. Complicado, Beleza, né? vai sair, Errado. confia. Complicado. Não, vai dar certo. A gente ainda vai chegar Sassá, no eu já topo. falei pra você. Confia no topo da Série B. Tchau, gente! Terminamos por aqui. Não, mas agora é sério, vamos terminar por aqui, porque chega, já deu. Pô, o espaço, Lucas tá? Lima foi até aí ajudar vocês. Cara, tá complicado, tá difícil. O Pikachu saiu, né? Tiraram o cara que metia os Foi gols. expulso, né? Não, mas ele saiu mesmo. Ele foi contratado por um time japonês. Ih, então já era. Sim, eu tô falando. Ai, gente, não, sério, não vamos falar, que eu vou ficar triste. Felipe, É isso. muitíssimo obrigada, foi um prazer, espero que você volte sempre. A gente gravar uns conteúdos aí, sei lá, tá hora quando a gente vai em São Paulo, quem sabe? Vambora. E é isso. Obrigado pelo convite de Gente, novo. muito obrigada. Gui e Isa, muitíssimo obrigada. Eu dei uma travada assim, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? E encerramos. Pode falar isso que depois eu encerro. Encerramos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @esportudo.br no Instagram, @esportudo no TikTok e @esportudobr no Twitter. Eu sou a Sabrine, @Sabrine Araújo. Guilherme, G underline, Baez underline, um pouco confuso. Felipe, Felipe Viana. Felipe Viana. oh, 2 ossos. 2 ossos. Isa, Isabela Damaso, com Z. com Z, olha aí, ó. É isso, gente. Respeita a patroa. Muito obrigado. Valeu, gente, tamo junto.